final de 2024 foi sancionada a lei de número 18.069, que autorizou a criação do protocolo de combate à intimidação sistêmica, o bullying, no ambiente escolar da rede estadual de ensino aqui do estado de São Paulo, pelo Executivo. Nesta edição do Alesp Cidadania, nós vamos conversar com Thaís Bento, que é pedagoga. Thaís, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante. Muito importante, eu tenho certeza que você que está vendo e ouvindo a gente nesse momento, você vai gostar, até porque a gente está com duas especialistas no assunto. E também, para nos ajudar nesse programa, nós vamos conversar com a Roberta Bento, ela que é especialista em aprendizagem do SOS Educação. Muito obrigado por você estar aqui com a gente também para falar desse assunto tão importante. Obrigada pelo convite e parabéns para vocês por abordarem esse assunto que é tão necessário. Olha, só para a gente deixar bem claro aqui, a gente está falando com mãe e filha, né? Que sabendo aqui que faz esse trabalho maravilhoso, eu sei que muita gente também já as acompanha ali, principalmente nas redes sociais. Elas estão aqui para a gente entender quais são os possíveis impactos do bullying nesse processo educacional e os desafios, né, que ele pode promover no ambiente escolar. Eu sou Ranieri Zoccoli e te convido a ficar conosco em mais uma Alesp Cidadania. Bom, primeiro vamos esclarecer para quem está em casa, Thaís, o que é o bullying? Bom, essa é uma pergunta que já é assim muito importante da gente começar, porque a gente tem muito nas redes sociais, no senso comum ali, uma fala de que na minha época também tinham apelidos para mim, na minha época também tinha a questão de uma criança fazer uma zoação com a outra e não era tanto impacto igual hoje em dia todo mundo fala. Talvez essa seja a geração mimimi. E aí um ponto que a gente fala muito é que hoje já tem pesquisas que mostram o quanto que essa geração realmente é mais impactada pelo julgamento de outra criança ou adolescente de idade similar. Existe hoje essa pesquisa de muitos anos que mostra que, como essa geração de crianças e adolescentes de hoje em dia está crescendo, consumindo conteúdos feitos por crianças e adolescentes, eles estão cada vez mais tendo como referência o outro colega da mesma idade e cada vez menos tendo como referência o adulto responsável. Então, realmente está doendo mais para eles mesmo essa questão do xingamento, de fazer grupos e isolar um amigo da sala, todas essas questões que acabam abalando psicologicamente o aluno, seja ele criança ou adolescente. Então, o bullying nessa geração de alunos realmente é um assunto que a gente precisa falar mais. Roberta, como que a gente consegue diferenciar o que é um bullying e o que é uma brincadeira? Bom, o bullying, ele tem como característica ele ser uma ação que é repetida, ele pressupõe uma relação de poder por parte daquela pessoa que intimida a outra e ele gera uma sensação de impotência e de inferioridade naquela vítima escolhida pela pessoa que está fazendo o bullying. Então, poder, intimidação e uma sensação, né, de inferioridade e a recorrência. É uma situação repetida. Thaís, quando a gente pensa em tudo isso, existe um perfil de quem pratica o bullying, de quem sofre com tudo isso, ou qualquer pessoa pode estar ali desses dois lados? É muito importante essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas pensam muito como quem precisa de ajuda, aquele aluno, criança ou adolescente que está sofrendo bullying e esquece daquele que está cometendo bullying. E normalmente, sim, existe um perfil, essa criança ou adolescente que comete o bullying é uma criança que tem geralmente questões de baixa autoestima, alguma necessidade de se autoafirmar e ela acaba usando como ferramenta o humilhar, perseguir algum outro colega que ele enxerga que tem ali alguma também questão de baixa autoestima, alguma sensibilidade que ele possa pegar para parecer que ele é superior.
E no contexto escolar, hoje em dia, a gente fala muito para as famílias, se seu filho está na escola hoje em dia, ele vai presenciar o bullying em um dos 3 papéis, seja como quem faz o bullying, quem sofre o bullying ou quem presencia o bullying. E a gente precisa dessa conscientização porque muitas vezes os pais têm medo dos filhos sofrerem bullying, mas é muito difícil a gente ver uma família que tenha a consciência e o medo de pensar que o filho também pode cometer o bullying. Se a gente conseguir essa conscientização dos pais enxergarem que os filhos também podem cometer o bullying, a gente consegue também já um passo para diminuir o bullying nas escolas. Bom, quero agradecer a você que está acompanhando a gente em multiplataformas e também em TV aberta. A gente fez essa introdução sobre o bullying para você poder entender melhor sobre o nosso programa de hoje, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para saber um pouco mais da história de vocês, né? A mamãe foi uma inspiração para você ir para esse caminho ali da educação e estar fazendo esse projeto já há bastante tempo com ela. Como é que foi a história de vocês aí? Bom, a nossa história começa lá no nascimento da minha mãe, né? Inclusive, esse tema bullying, para mim, é um tema muito caro pela questão da minha história de vida. O nosso trabalho tem a origem na minha infância. Eu fui uma criança que enfrentou muitos desafios, porque eu tive uma paralisia cerebral no momento do meu nascimento, e a informação que os médicos levaram para os meus pais foi bastante pessimista, de que provavelmente eu teria muitas sequelas, como dificuldade de fala, audição, e a única certeza que eles deram para os meus pais é de que eu ia ter dificuldade de aprendizagem. E que as outras sequelas meus pais teriam que ajudar os médicos a descobrir. Quando chegou a fase que eu deveria começar a andar, meus pais perceberam que tinha alguma coisa errada ali, me levaram de volta para os médicos, que só então descobriram uma sequela grave que eu tive nos membros inferiores. Então eu passei a minha primeira infância inteira entre cirurgias e eu não pude ir para a educação infantil. Eu fui para a escola pela primeira vez quando eu já tinha 7 anos, o ano letivo já tinha começado e meus pais foram felizes da vida me matricular na escola, porque eu tinha saído da última cirurgia, comecei a andar e quando nós chegamos na primeira escola a resposta foi não. Não queremos a Roberta aqui, porque dá para ver que além de não conseguir aprender, ela vai atrapalhar os nossos alunos que estão aqui já cursando o primeiro ano de escola. E eu falo que isso aconteceu numa época em que mais adultos achavam que podiam definir o potencial de uma criança só de bater o olho para ela. Não existia uma lei de inclusão e simplesmente meus pais voltaram comigo para casa, mas eles foram procurar uma outra escola que me aceitou a proposta dele de junto com a escola e meus pais juntos, encontrarem os caminhos para que eu pudesse permanecer ali como as outras crianças. E foi nessa parceria da minha família com a escola que eu consegui me manter ali como estudante, enfrentar e superar os meus desafios. A escola que me aceitou me fez acreditar que eu era capaz de aprender e meus pais sempre me estimularam a não acreditar em outras pessoas que fizessem qualquer tipo de julgamento ou que tentassem me fazer acreditar que eu era menos capaz pela sequela que eu tenho, que se manifesta principalmente na forma como eu ando. Então, todas as vezes que eu tive situações em que alguém tentava fazer alguma intimidação comigo, meu pai me ensinou a pensar: coitada dessa criança ou coitado desse adolescente que não tem ideia do quanto eu sou capaz e ele deve ter algum problema que o leva a fazer isso comigo. Isso me ajudou muito e eu acabei me realizando na área de educação. Eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer uma especialização na Inglaterra depois da minha faculdade e quando eu já estava atuando na área de educação há bastante tempo, realizando o meu propósito de vida, que é devolver para a educação que ela me deu, eu achei que estava na hora de realizar o meu sonho de vida e de novo eu encontrei a sociedade falando para mim: não, você não. Porque todos os médicos me diziam que para realizar o meu sonho de vida, que era a maternidade, isso seria quase impossível, porque eu não teria condições de levar uma gestação até o final, por conta das sequelas que eu tenho da paralisia cerebral. Só que nesse momento eu pensei que aquela mulher, para quem de novo estavam dizendo você não, era a mesma pessoa que um dia foi uma criança, para quem disseram não vai andar, não vai falar, não vai ouvir, não vai aprender. Mas eu tinha conseguido superar tudo isso, então eu decidi que ia tentar realizar o meu sonho. Engravidei,
do 5º mês em diante se tornou uma gravidez de altíssimo risco, mas eu consegui chegar até o dia 30 de junho de 1989, quando eu realizei o meu sonho da maternidade, mas nunca imaginei que era muito mais do que o sonho da maternidade que eu estava realizando, porque aí entra a Thaís nessa história. Bom, então eu cresci nesse meio da educação por causa da minha mãe. Toda a casa que a gente morava sempre tinha uma salinha de aula no fundo da casa, que ela dava aula particular depois que ela chegava do trabalho. E essas salinhas sempre foram cenários das minhas brincadeiras de criança, de boneca, de escolinha. Quando eu estava um pouco mais velha, mais ou menos na 7ª série, minha mãe já estava nessa última empresa que ela trabalhou, que ela trabalhava muito e viajava muito. E toda vez que eu estava de férias da escola, seja julho ou janeiro, ela me levava junto para as viagens pelo mundo, buscando experiências bem-sucedidas na educação que ela pudesse trazer para o Brasil. Então, desde muito cedo, eu estou nesse mundo com a minha mãe. Quando eu me formei em pedagogia na USP, dei aula bastante tempo em escolas aqui em São Paulo. E aí, em 2014, começou a sementinha do trabalho que a gente faz hoje. Inicialmente, eu criei um canal na rede social para ajudar as famílias a melhorar, ajustar a rotina para melhorar a relação dos filhos com a escola. E logo no começo desse canal eu percebi que minha mãe poderia me ajudar muito nesse trabalho. Então eu fiz o convite para ela virar minha sócia e ela pediu demissão. Eu estava como executiva numa empresa de tecnologia na educação, mas eu vi nesse convite da Thaís a possibilidade de eu juntar o meu sonho da maternidade com o meu propósito, que é a educação. Mas ela veio com uma condição. Ela falou que antes da gente começar o trabalho juntos, a gente tinha que tentar descobrir, pesquisar sobre o que aconteceu com ela, que ela sempre teve o desejo de entender se, quando os meus avós saíram da maternidade com ela, os médicos falaram que provavelmente ela não ia andar, não ia falar, não ia aprender. E no fim ela conseguiu superar tudo isso. E ela sempre quis saber, será que os médicos erraram quando falaram isso? Ou será que alguma coisa ao longo da vida dela fez com que isso não se concretizasse? Então a condição dela para vir trabalhar comigo é que antes nós fôssemos estudar para entender o que aconteceu com ela. E nós fomos para os Estados Unidos, para várias universidades americanas, estudar neurociência cognitiva, que é o estudo do que acontece no cérebro no momento da aprendizagem. E foi lá, estudando neurociência cognitiva, que eu descobri que eu sou a prova viva de uma das descobertas, pesquisas mais recentes da neurociência, que é a neuroplasticidade. Então, diante dos estímulos positivos que eu recebi da escola e da família, juntas, nessa parceria, o meu cérebro criou rotas alternativas contornando a área onde eu tenho a lesão. Então, eu sou o resultado da parceria família-escola, eu sou o resultado de uma proposta de educação, tanto da escola quanto de entendimento da minha família sobre a importância de me fortalecer a partir da autoestima, que eu consegui passar pelas situações de bullying que eu enfrentei, eu consegui superar os desafios que eu enfrentei também no processo de aprendizagem e eu consegui me realizar profissionalmente exatamente na área de educação. Então essa missão de devolver para a educação eu levo comigo. Por isso que nós também temos como objetivo principal no SOS Educação falar da relação família-escola, porque a gente tem hoje na legislação do bullying a questão da escola ser cobrada por ações e precisa mesmo que a escola tenha um projeto anti-bullying, só que se a família não fizer o seu papel dentro de casa também, não vai ter como a escola dar conta sozinha dessa realidade. E hoje nós sabemos que essa entrada precoce das crianças nas redes sociais e o excesso de tempo de tela, falta de tempo de convívio com os pais, gera também esse vazio na base de habilidades e numa autoestima boa o suficiente para que uma criança ou um adolescente que seja alvo de bullying, ela possa, primeiro, não acreditar que ela tem essa relação de dependência com essa outra pessoa e, segundo, procurar ajuda. Porque uma das características desse perfil de quem sofre bullying é querer esconder a todo custo essa situação de bullying dos adultos responsáveis. Então, quando a gente junta toda essa nossa história, a gente faz esse trabalho na relação família-escola para garantir que todas as crianças e adolescentes, sejam elas crianças de inclusão ou crianças típicas,
que elas têm o seu direito à educação atendido, mas isso só vai poder acontecer na relação família-escola. Até porque muitos casos de bullying, eles acabam eclodindo na escola, mas não é que eles estão nascendo ou se fortalecendo lá, eles estão, a maioria nas redes sociais, é que a escola hoje em dia é um dos únicos lugares que as crianças e adolescentes podem conviver presencialmente, né? As famílias estão muito menores, tem a questão de segurança, então todo mundo fica muito mais fechado em casa com essas crianças ou adolescentes convivendo muito só com adultos. E aí eles não estão também desenvolvendo a base de habilidades sociais mesmo de convivência com outros pares da mesma idade. Muitas vezes uma criança quando vai para a escola é a primeira oportunidade que ela tem de conviver com outra criança da mesma idade. Às vezes até na escola tem um desafio, às vezes a escola chama a família para alguma questão e as famílias falam, não, mas esse não é meu filho não faz isso. Mas é porque seu filho só convive com adultos em casa, é só quando ele vai conviver com a criança que quer o mesmo brinquedo, a mesma atenção, que aí a gente consegue também que ele desenvolva outras habilidades que ele não desenvolveria só no meio de adultos. Roberta, no seu depoimento me fez pensar que um monte de coisa a gente consegue pegar várias situações. Eu acho que você humaniza muita coisa bacana, né? Quando você fala dessa questão do bullying, que você passou lá na sua infância, naquele momento de se inserir ali no ambiente escolar, a gente acaba pensando, quando a gente pensa na psicologia, né, que não é sobre você, é sobre as pessoas, não é? Então, eu acho extremamente muito válido essa questão da rede de apoio que você teve lá atrás. Eu não sei se seus pais ainda são vivos, né? Mas assim, deixa meu abraço para toda a sua família que teve essa sensibilidade de entender que aquilo era importante para você. Me faz pensar, eu até divido com o pessoal aqui, com o pessoal do estúdio, com todo mundo que está acompanhando a gente. A minha sogra, né, também teve um diagnóstico do filho dela há muito tempo, né? Quando ele nasceu e teve um diagnóstico de retardo mental. Ela falou assim, e bem popularmente falando, né? Eu não vou aceitar esse diagnóstico. Quem disse que meu filho não vai poder estudar? Quem disse que ele não vai poder fazer isso? E meu cunhado tem habilidades maravilhosas justamente por conta disso. Porque ela bateu o pé e disse, não, vou tentar colocar ele numa escola convencional, ele vai trabalhar, ele vai morar só se ele quiser, mas a gente tem que... Então, essa rede de apoio é muito importante. Porque os meus pais, eles eram pessoas muito simples. Meu pai era um pedreiro, que estudou só até o 2º ano de escola, minha mãe uma dona de casa, que estudou até o 4º ano de escola, mas eles foram pessoas muito sábias. Desde o momento em que eles saíram comigo da maternidade, eles decidiram a colocar o foco no meu potencial e não na minha deficiência, que é exatamente o que eu imagino, fico até arrepiada quando você fala da sua sogra. E hoje, quando a gente vai na neurociência cognitiva e encontra o embasamento, a explicação de por que isso acontece, a gente se vê nesse desejo imenso de compartilhar com escola e com família, porque é muito importante que o professor acredite nesse aluno também, porque a partir do momento que o adulto responsável acredita, ele vai olhar para essa criança, para esse adolescente, como alguém que é capaz e vai deixar que essa criança ou adolescente busque caminhos para superar os seus desafios, que esse foi um trabalho maravilhoso que meus pais fizeram. A tendência que os pais têm hoje é de deixar tudo pronto para garantir que o filho não se frustre, que ele não passe nenhum sufoco, e nisso não só as crianças com deficiência, nem as atípicas, todos estão chegando na adolescência, na vida adulta, sem ter preenchido uma necessidade que é básica para que ele se motive para aprender, para que ele goste de estudar, que é a necessidade de preencher o sentimento de competência, que é descobrir que eu sou capaz. Mas eu só descubro que eu sou capaz se eu tentar. Então, meus pais sempre ajudaram quando chegava num ponto em que, de fato, sozinho eu não conseguiria. Mas ali em diante eles falavam, bom, agora vai, e depois, quando chegar num outro ponto que você não consegue, a gente ajuda. E essa é uma base que a gente precisa levar, inclusive, para a inclusão na escola. A gente precisa que a inclusão seja não só levar as crianças para dentro da escola, mas permitir que elas sejam estimuladas e desafiadas e encontrem caminhos para superar esses desafios. Claro, respeitando as limitações que cada um tem. Eu sempre conto que eu lembro que eu participava das aulas de educação física e eu sou capaz de apostar que talvez se eu fosse para a escola hoje, as pessoas dissessem, não, pega um atestado, você não precisa fazer educação física. É mais fácil, é mais rápido, tá aí.
Mas eu tive tanto a escola quanto a minha família falando, não, você vai fazer, mas as atividades que você não conseguir, você vai me ajudar aqui a fazer outra coisa. A professora falava, me ajuda a arrumar os equipamentos para o jogo, enquanto seus colegas vão fazer 3 voltas correndo na quadra. Eu ficava ajudando. Aí quando faltava uma volta, ela falava, tá pronto. E avisava meus colegas, gente, a última volta não é para correr, é para caminhar. E ela falava para mim, agora vai. Como eu chegava junto com eles, a impressão que eu tinha é que eu fazia parte, eu pertencia àquele grupo. Estava inclusa. Era tão capaz quanto eles. Então, isso fez toda a diferença. E eu tinha, nessa relação que eu construí com os meus colegas, também eles cuidavam de mim. Então, quando tinha um degrau para descer, a gente tinha aula de oficina naquela época, e como eu não tenho força nos braços também, eles pegavam a tesoura, quando tinha que cortar uma lata, por exemplo, eu não precisava pedir, eles ofereciam para mim, não, espera aí que a gente corta aqui o começo para você, e depois o resto eu continuava. Então, essa rede de apoio que começou com os meus pais, foram meus irmãos também, que essa é uma outra questão, as famílias estão muito pequenas hoje, os pais têm um filho só ou 2 e a gente acaba não tendo nem a experiência de conviver com as crianças, irmãos dentro de casa e nem a construção dessa rede de apoio que também eu tive a partir dos meus irmãos. E o quanto isso me fortaleceu para desafios que depois eu enfrentei na vida adulta também. Quando eu trabalhava na área de integração de tecnologia na educação, eu implantava projetos para melhorar a educação a partir da integração da tecnologia em escolas públicas. E eu tive reuniões canceladas por prefeitos que mandaram recado, quando eles viram na agenda, eles mandaram recado falando, eu não negocio com mulher. Então, assim, isso é uma coisa muito chocante para mim, mas foi uma realidade que eu vivi. E eu tive situação de pessoas falarem para mim, não, eu acho que você não vai poder assumir esse cargo, porque a empresa não vai querer ser representada por alguém que tem uma deficiência. Porém, isso tudo nunca me parou no sentido do que acontece hoje, nos casos de bullying, que é a pessoa ficar deprimida, arrasada, esconder isso. Como a base de sustentação que eu tive da escola e dos meus pais foi boa, quando eu ouvia isso, eu, não, de jeito nenhum. Que é a vacina que você fala do bullying, né? A vacina contra o bullying é a autoestima, a autoimagem positiva que escola e família ajudam a gente a construir. Essa é a vacina, porque eu não posso garantir que eu não vou me deparar com alguém que seja preconceituoso ou que tenha questões em relação à própria autoestima que vai querer me desmerecer. Mas se eu estiver com a minha autoestima no nível bom, eu não vou aceitar essa fala da outra pessoa como sendo uma verdade. Thaís, me assusta, e ainda pegando ali um pontinho muito interessante que sua mãe falou, me assusta ainda ouvir de alguns pais, em 2025, hoje eu tenho uma vida muito melhor do que antes, meu filho que vai nascer agora, não vai faltar nada para ele, tudo que ele quiser eu vou dar ali, quer isso, dou, quer isso papai compra, quer isso não sei o quê. E a frustração? Essa criança não vai saber o que é uma frustração? Que estímulo essa criança vai ter? Que é o que a sua mãe está falando, exatamente. Né? A gente já vive num contexto, num dia a dia de mundo que já não favorece o desenvolvimento de habilidade para lidar com frustração. Porque hoje em dia é quase tudo resolvido num clique, de um jeito muito rápido, muito personalizado. Quando nós éramos os alunos, nós desenvolvíamos também essa habilidade de lidar com frustração quando a gente tinha que esperar a semana inteira para ver o nosso programa de televisão preferido, negociar a única televisão que ficava na sala da casa para ver quem ia escolher o canal em qual momento. Imagina, eu negociava o dinheiro do lanche da escola. Eram muitas habilidades de escassez, né? Depois você quer lanchar na escola, você tem que engraxar meu coturno, que era militar, né? Então eu tinha que engraxar meu coturno. Foi assim, não foi fácil. E é isso, ao tentar dar tudo que não teve, os pais também estão deixando de lembrar das coisas que eles tiveram de escassez que foram importantes para desenvolver essas habilidades. Então, realmente, mas a gente sempre fala, é na melhor das intenções que os pais falam isso, eles não sabem o que é realmente informações muito novas, um contexto muito diferente de vida que a gente tem hoje. Por isso que as famílias precisam dessa rede de apoio mesmo, de informação, de programa como esses que vocês estão fazendo, para levar para as famílias essas informações que são recentes e muito necessárias. Ao mesmo tempo, eu já escutei de pais e dando uma checada ali sempre nos comentários nas redes sociais, né, em postagens, quando falam ali de educação, eu ouvi de uma mãe recentemente, ela falou assim, mas eu tenho medo de falar não para o meu filho e ele se revoltar contra mim. E aí?
ou de não falar que não gosta da mãe. Então tem também essa questão que hoje em dia a gente está já tem, ainda bem, um nível de consciência muito grande sobre a necessidade de psicólogo, de terapia, da saúde mental, mas a gente está jogando muito essa carga para os filhos. E a gente precisa dividir isso também com os pais. Muitas vezes quem precisa desse acompanhamento, desse fortalecimento psicológico são os pais, para conseguir lidar também com essa frustração de ver o filho triste, de ver o filho não tendo o que ele quer no momento e conseguir entender que assim, meu filho vai me amar mesmo que na hora que ele tá bravo ele falar que não gosta de mim e não é esse o seu papel ali, é seu papel como responsável daquela criança. Preparar essa criança, esse filho, para o mundo real e o mundo vai trazer muitos não e essa criança vai se tornar um adolescente, vai ter muita dificuldade de lidar com questões que beijo de pai e mãe não resolve mais, não tem dinheiro que compre, não tem nada material que resolva, que é o grande vazio que eles estão sentindo na adolescência hoje, por não saber lidar com frustrações que são parte do dia a dia e por não terem preenchido um espaço na vida deles que requer conexão olho no olho, amizade, relacionamento, de você saber que você pode contar com uma outra pessoa. Os amigos digitais que a gente tem, eles não preenchem essa nossa necessidade de rede de apoio, de convivência. Números. São apenas números. E nós falamos para a família, então, que a gente precisa criar dentro de casa as oportunidades para essa criança, desde pequena, lidar com pequenas frustrações. Então, o que não pode, não pode. Essa criança precisa aprender que convivência social requer respeito a regras e limites. E, por exemplo, ter regras inegociáveis do tipo, na hora da refeição, não pode telas e é a hora de convivência, de refeição. E esse é um tipo de regra que às vezes os pais ficam, nossa, mas meu filho chora se eu tirar a tela dele na hora da refeição, ele fica triste. Quanto mais ele estiver triste, maior é o sinal de que ele está precisando daquele momento ali de interação e de limite para ele conseguir se autorregular e aprender a lidar com a frustração. E a tristeza também é um sentimento que a gente precisa experimentar. Claro. A tristeza não é um sentimento negativo, ela é parte de um leque de sentimentos que compõe quem nós somos e saber lidar com esses sentimentos. E vai equalizando emocionalmente a nossa vida, né? Como é que a gente vai se desenvolver emocionalmente se a gente não sabe o que é tristeza? Exatamente. A gente até tem uma palestra que a gente faz em que a gente fala que existem muitos casos hoje de famílias que buscam na escola uma garantia de que o filho será feliz o tempo todo. E a gente fala, mas isso nem existe. A felicidade é uma construção que depende de momentos de frustração, de você abrir mão de algumas coisas, fazer escolhas, enfrentar desafios e você tem momentos em que você se sente recompensado pelo seu esforço. Tanto é que a gente fala que a autoestima só melhora quando um filho recebe um elogio autêntico do pai e da mãe. Elogio autêntico é aquele que o cérebro reconhece como tendo vindo a partir de alguma coisa que o filho sabe que ele fez. Então, se eu não compartilho responsabilidades, guardar o brinquedo, arrumar a cama, ajudar a tirar a mesa das refeições, eu não crio oportunidade para fazer um elogio autêntico. Parabéns, meu filho, que orgulho de você. Olha, que legal, você está cumprindo o que nós combinamos do horário de ir para a cama. Isso são elogios que se transformam em uma potência, um combustível que o cérebro busca quando essa criança ou adolescente enfrenta um desafio, ou de aprendizagem, ou de relacionamento. Que legal. E hoje, esse é outro ponto da falta de informação mesmo. Hoje, na melhor das intenções, os pais falam assim, meu filho, eu cuido de tudo, a sua única obrigação é estudar. Mas ao ter como única obrigação estudar, eles não têm essas obrigações do dia a dia da casa que são tão ricas para desenvolver, por exemplo, a autoestima. Bom, eu adorei esse primeiro bloco, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre bullying, né? A Thaís, a Roberta está aqui com a gente, mãe e filha especialistas em educação. Se eu fosse você, não perderia o segundo bloco, viu? A gente vai continuar falando sobre bullying, principalmente sobre o impacto na vida das pessoas. Eu volto daqui a pouquinho.
O Alesp Cidadania está de volta e claro que eu sempre aproveito para agradecer a sua audiência e também o seu carinho, a você que está nos acompanhando em TV aberta e também em multiplataformas. Você pode acompanhar a gente no YouTube, Facebook, também no Instagram, é só acessar as redes sociais. Eu estou batendo um papo muito legal, já fiquei sabendo da história de vida da Roberta, né? O brilho nos olhos da Thaís, quando a gente fala da mãe dela e desse trabalho das duas. Eu estou aqui com a Thaís Bento, que é pedagoga, e com a Roberta, ela que é especialista em aprendizagem do SOS Educação. A gente está falando sobre esses impactos do bullying na vida de todo mundo, né? Porque todos nós em algum momento ali a gente já sofreu alguma coisa e não é legal. Inclusive, eu falei aí do SOS Educação, é a rede social de vocês, né? Vi lá que tem mais de 350 mil seguidores, falam para o mundo inteiro sobre educação, né? Sobre tudo isso que a gente está falando aqui no nosso programa. Como que é dividir todo esse trabalho presencial, né? É entrevista, podcast, tem que estar lá também para dar esse apoio, né, para os seguidores. A gente faz também cobertura de eventos internacionais de educação. Legal. Então a gente, normalmente, quando pergunta onde vocês moram, a gente fala que a gente mora mais no aeroporto e na estrada do que nas nossas próprias casas. Mas é um trabalho bem intenso, realmente, porque além da parte presencial, tem toda a parte das redes sociais por trás e com um conteúdo muito feito para a família e para a escola. Então, a gente responde muita dúvida, muito pedido de socorro mesmo da família e da escola. Isso, e a gente recebe também muita situação desafiadora que a escola enfrenta no dia a dia, para as quais a solução dependeria de uma parceria com a escola. Então, o nosso podcast também nasceu uma parceria com a família, né? Dependeria de uma parceria da escola com a família. E eu falei de podcast, eu nem sabia, viu, que tinha podcast. Eu joguei aqui, eu falei no sentido de vocês participarem, que eu tenho certeza que muita gente chama vocês. Mas vocês têm um próprio podcast. Tem, esse é voltado para as escolas, se chama SOS Gestor Escolar. E aí a gente tem o lema do podcast. O lema do nosso podcast é: quem trabalha com educação pode até morrer de susto, mas de tédio não tem perigo, que jamais morrerá. É isso mesmo. Né? Até já chegou contando isso aqui para mim. Eu já cheguei com o lema aqui. Chegou com esse lema aqui pra gente. Vamos falar do impacto real na vida dessas vítimas do bullying, né? O que acontece quando a gente para pensar ali na vida de uma criança ou de uma adolescente que sofre bullying ali há muito tempo, né? Isso pode marcar, por exemplo, a vida dele toda? Pode e, inclusive, vai marcar de alguma forma a vida dessa criança ou adolescente, que vai se encaminhar para dois extremos. Ou se torna uma pessoa altamente insegura e que duvida das próprias capacidades e talentos, ou se torna uma pessoa extremamente agressiva, que constrói relações tóxicas, porque não entendendo esse processo do que ela sofreu enquanto estava ali como vítima do bullying, ela acaba armazenando isso e colocando para fora nos relacionamentos que ela vai ter. E pode até acontecer de se tornar um pai ou uma mãe que vai ter muita dificuldade de fazer uma educação para o seu filho que fortalece esse filho e quebra esse ciclo, ao invés de educar uma criança que também acaba ou sendo depois um adolescente que faz o bullying, ou sendo uma criança que se torna vítima. Então a gente precisa quebrar esse ciclo. E essa criança ou adolescente vira também um alvo muito fácil de ataques dentro do mundo digital. Então por isso que é muito importante que os pais controlem, supervisionem o que os filhos estão fazendo nas redes sociais, nos grupos que eles têm de conversa, porque hoje já tem muitos adultos que sabem identificar uma criança, adolescente ali que tem esse perfil de quem sofre o bullying através dos comentários que as crianças fazem nas próprias redes sociais ou do que eles seguem, do conteúdo que eles consomem. E esses adultos estão entrando, fingindo que são crianças também e entrando em conversas a partir dessas fragilidades da criança que sofre o bullying e levando essas crianças a fazer coisas extremas de desafios online, essas notícias horríveis que a gente vê por aí. Então é por isso que é muito importante também os pais supervisionarem o que os filhos estão fazendo no mundo digital. E a gente sempre fala que os adultos, principalmente que são pais, precisam tirar um tempo para cuidar da própria saúde emocional,
para que eles deem conta do desafio de educar filhos nascidos na era digital. Que é o principal desafio. Eu já tenho medo, minha filha, que é difícil. Eu sempre pergunto, o que é mais difícil? Educar uma criança ou dar um presente para uma criança, né? Então, porque tem muito isso, essa questão da compensação, que está cada vez mais presente nos lares. Né? E essa questão tanto do perfil das famílias, que muitas vezes o pai ou a mãe, a partir do remorso que ele tem, porque ele passa menos tempo com esse filho do que ele sabe que precisaria passar, ele tenta compensar com a parte financeira, né? Ou com presentes. Ou com permissividade. Ou né? com a permissividade, e às vezes até extrapolando na questão financeira mesmo, porque nós sabemos de muitas crianças que estão com 7, 8 anos de idade e que têm um smartphone de última geração, e que muitas vezes vira também questão de briga com a escola, de relação de conflito da família com a escola, porque aí os pais querem que a escola cuide desse aparelho que a criança está levando, porque é um aparelho muito caro, enquanto que essa criança trocaria qualquer presente físico e de custo financeiro alto por momentos que ele conseguisse se conectar com esse pai, com essa mãe, e a partir daí ele construísse esse alicerce para enfrentar os desafios de aprendizagem, porque eles estão com capacidade de foco e concentração reduzida, com autoestima baixa, porque eles se comparam nas redes sociais e se acham sempre inferiores, e vivendo nesse mundo que tem um estudo recente que mostra as consequências das crianças e adolescentes terem como ídolos outras crianças ou outros adolescentes influenciadores digitais, ao invés de ter, como a gente tinha, nossa, meu pai é meu herói, minha mãe, olha o que ela faz, a relação que a gente tinha com os avós. Isso trazia para a gente uma segurança que na hora que a gente era ali, a gente sofria alguma situação que não tinha nome de bullying, mas que hoje chama bullying, a gente segurava inconscientemente nisso. Não, mas para o meu pai, eu sei que eu sou uma pessoa importante. Eu sei que a minha mãe me ama e não acha isso de mim. E hoje eles não acham essa referência dentro deles. A referência que eles têm é, nossa, lá naquele canal que eu assisto, as pessoas também falam isso. Tem outras pessoas comentando lá na minha rede social com emojis que também significam que eu sou inferior. E fica esse vazio enorme onde vai entrando ansiedade, depressão, e que para muitos se transforma em violência que ele coloca para fora em situações que a gente olhando de fora parecem situações simples demais para aquela criança ou adolescente ter reagido com violência. Nós temos nesse momento com uma demanda muito grande em relação a uma série que está passando aí no streaming que chama Adolescência, em que um menino de 13 anos, ele mata uma colega de classe de 13 anos, e a série toda é uma investigação de por que aconteceu isso. E quando chega ali na descoberta final, ele era vítima de bullying, ele se sentia inferior. Um grito, era uma forma de pedir socorro, não é? Agora é muito interessante eu nem quero entrar muito nesse assunto, mas é muito interessante você trazer essa questão do exemplo ali do celular de última geração. O bullying já começa por aí, porque daí eu vejo casos de crianças que se sentem inferiores porque a melhor amiga da escola tem um telefone de última geração e a mãe disse que não, você não vai ter esse telefone de última geração porque eu não tenho condições. E aí a gente já sabe dessa história, né? Nesse contraponto aqui que a gente está falando, né, quando você traz o exemplo também dessa série de streaming que a gente está acompanhando também, quando a gente pensa na quantidade, né, no número absurdo de crianças e adolescentes em situação de depressão, não só aqui no estado de São Paulo, no Brasil, é muito grande. Crianças que se automutilam por conta dessa questão de comparação, né, que é uma doença desse século, e principalmente agora em 2025, você ficar se comparando com o outro, né, com relação às redes sociais, é muito complicado. Eu tenho certeza que é um desafio para os pais, para vocês que são educadores, né, que lidam com a educação diariamente, que estão ali nessa linha de frente. É muito difícil, mas também não é impossível, né? É ter essa sensibilidade, esse cuidado para poder falar sobre isso e trazer essa realidade para a vida de todo mundo, né? Quando eu penso ali, né, em tudo isso que a gente está falando, vocês já tiveram casos ali, relatos de alunos que desistiram de estudar por conta de tudo isso? E como é que a gente faz para resgatar esse aluno para dentro da escola?
Durante a pandemia teve muito essa questão você falou da comparação do celular e tal. Na pandemia, o que aconteceu muito a partir do momento que os alunos estavam em casa, tendo aula, eles tinham que abrir a câmera e todo mundo conseguia ver a casa de todo mundo por trás, né? Então teve caso que a gente recebia bastante de aluno zoando, tirando sarro mesmo do outro porque a casa era mais simples, porque o que estava atrás dele era ruim. E muitos diminuindo ainda mais a motivação, que já estava muito baixa durante a pandemia, para participar das aulas. Então, o bullying é sim um fator que acaba fazendo com que a criança cada vez mais tenha menos motivação para ir para a escola. E aí entra também, a gente falou do quanto isso é um desafio muito grande para os pais, mas também um desafio, um sinal de alerta de necessidade da escola também ter formação, porque os professores na faculdade, eles não têm, a faculdade não forma o professor para esses desafios que ele enfrenta hoje em dia com os alunos. Então precisa também de informação e formação para a escola, que também é o lugar ali que dá para sentir, notar o aluno que está precisando de ajuda, ou até antes dele chegar no ponto extremo do aluno desistir da escola, por exemplo. E às vezes acontece dos alunos não quererem mais ir para a escola, porque eles acreditam que o problema está lá dentro, então que se ele não for mais para a escola, ele consegue escapar do problema, mas a partir do momento que ele passa a ficar em casa, deixa de conviver e de seguir os estudos para que ele consiga construir um futuro melhor, ele entra nesse looping que a vida dele se torna ainda pior, ele se sente ainda mais excluído e, de novo, tem solução para isso? Tem, precisa família e escola, porque as escolas têm feito um movimento grande de trabalhar as questões socioemocionais, de buscar nos alunos práticas ali dentro da escola que favoreçam a colaboração, o convívio social, mas isso estava sendo bloqueado porque os alunos nos intervalos e mesmo durante as aulas ficavam muito tempo no celular. Então, a partir desse momento, desse ano que a gente começa a ter o celular ali dentro da escola, ficando desligado ou guardado, a gente já está sentindo muitos alunos conseguindo enxergar que eles são capazes de fazer amigos, que eles têm habilidades que eles não sabiam que tinham, mas ainda existe também muito aluno que está revoltado por não poder estar com o celular e uma situação também de falta de respeito muito grande para com os professores. E essa é uma questão que a saúde mental do professor vem deteriorada e a gente precisa agir nesse ponto porque a relação o vínculo, relação de afeto que o professor constrói com o aluno também é um fator fundamental para a aprendizagem. Então, a partir do momento que a gente tem os professores não se sentindo respeitados, alunos que muitas vezes fazem uma abordagem com o professor, às vezes na escola privada, tem criança que fala, não, mas o meu pai e a minha mãe que pagam o seu salário. E isso prejudica tremendamente essa criança. Mas quando a escola se comunica com os pais para falar que isso aconteceu, a gente tem muitos pais que falam, não, mas não é verdade isso? Eu não pago a mensalidade isso, o seu salário não sai disso? E aí essa situação é desesperadora, porque daí você está numa situação que você fala, não, por onde nós vamos sair disso? Mas nós precisamos fortalecer a autoestima, valorizar o professor, para que a escola sinta que lá dentro, quem impõe e ensina o respeito também é a escola. E a família também precisa de ajuda, porque todas as pesquisas mostram que quando a gente passa informação de qualidade para a família, sobre criar uma rotina estruturada, ter momentos de convivência, fazer refeição sem tela, contar histórias para o filho, resgatar brincadeiras da nossa infância, o dominó, o jogo que a gente fazia ali junto com os pais, jogo da memória, isso aproxima. E favorece o desenvolvimento cerebral para a aprendizagem também e também ajuda essa criança a aprender a respeitar a autoridade na sala de aula, que é o professor. E aí mesmo com tudo isso, hoje em dia a gente precisa, como responsáveis, monitorar o que os filhos estão fazendo no mundo digital. Isso não elimina, né, essa responsabilidade como pais, de não deixar os filhos dormirem com o celular no quarto. Não é, às vezes os pais falam, mas eu vou desconfiar do meu filho. Vou invadir a privacidade. Vou invadir a privacidade dele. Não é sobre desconfiar, sobre invadir a privacidade. É sobre um novo cenário que a gente tem hoje em dia, que a gente precisa proteger
essas crianças e adolescentes do mundo E é nossa digital. responsabilidade enquanto adulto, né? Enquanto adulto, é nossa responsabilidade. Meu pai não me deixaria, com 11, 12, 13 anos de idade, ficar às 10 horas da noite no meio da rua, no centro da cidade. E como que uma criança de 13 anos está às 10 horas da noite navegando no mundo digital, sozinha no quarto, sendo acessado por pessoas que a gente muito não mais imagina quem perigoso. são. Muito mais perigoso. A gente trancou a porta da sala com o inimigo lá dentro, falando com os nossos filhos. E outra sugestão que a gente dá para a família, estratégia, é que o filho que já tem idade, que já joga, porque se ele jogar lá os games que ele gosta, adequados para a idade dele, e tiver atividades, né, tempo de sono, atividade física, convivência com a família, isso não vai prejudicar. É o desequilíbrio que prejudica. Mas que esses jogos, por exemplo, aconteçam num ambiente coletivo de casa. Não o filho fechado no quarto, mas se ele tem um videogame, que ele joga na sala. Porque alguém está passando, você está ouvindo o que ele conversa. Isso são formas de proteger e de proteger para ele não ser acessado por pessoas que querem fazer o mal para ele e de ajudá-lo a desenvolver também respeito a regras, a limites, a entender que a gente vive num ambiente coletivo, que a cidadania vai requerer dele, muitas vezes, se frustrar porque não é o horário que ele queria, não é o tempo que ele queria, mas é o que é melhor. Olha, confesso que eu estou tendo uma aula com vocês duas. Não é à toa que vocês têm, vou repetir, mais de 350 mil seguidores nas redes sociais. Parabéns pelo trabalho de vocês. Por isso que é esse sucesso. Acho que é muito válido a gente trazer toda essa discussão, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que bem mais ali depois da pandemia fez com que a gente, como comunicador, como educador, como pai, se importasse cada vez mais com isso. E a gente espera, né, que os pais tenham essa consciência, né, de querer sempre o melhor, não só para os filhos, mas para a família inteira, porque daí a gente pensa também que está acabando, né, aquele negócio gostoso, que é sentar todo mundo, reunir toda a família na hora de jantar, que a gente tinha na nossa época, né, de almoçar os fins de semana com os pais. A gente entende que todo mundo aqui tem uma vida corrida, principalmente quem mora na capital paulista, mas que bom que seria, né, se a gente conseguisse resgatar isso de antigamente, né? De ir na casa da avó, hoje em dia acontece muito dos pais falarem, ele não quer ir, ele fica em casa jogando, né? E o sair do jogo e ir para casa da avó é super importante para também gerar o equilíbrio do jogo que ele quer ter ali nos outros momentos. E eu lembro que teve um vídeo nosso que viralizou, que foi logo depois do falecimento do Silvio Santos. Eu estava ouvindo o que todo mundo estava colocando e teve um domingo à tarde que pensei, eu já sei o que é essa sensação do Brasil inteiro de luto. Falei assim, o que se foi com o Silvio Santos é a nossa memória dos finais de domingo em família, porque todo mundo assistia junto na sala. Então parece que foi aquele vínculo, né? Imagina, quem teve a oportunidade na década de 90, né, que eu acho que foi o boom ali da televisão principalmente, os concursos, né, que tinha no Domingão do Faustão, no Silvio Santos. Então a gente é dessa época de sentar com a família ali em frente à TV e acompanhar o Topa Tudo por Dinheiro, ver aquelas brincadeiras que infelizmente não tem mais. E o que mostra que a tela não é o inimigo, porque se você assistir com o seu filho um desenho que ele gosta, uma série que ele gosta, isso vai gerar assunto para você depois conversar na mesa, no carro, no trajeto para a escola. Então a tecnologia pode ser um aliado, desde que ela seja compartilhada em família. E uma fala que a gente tem que, assim, sem dúvida nenhuma, que em tempos tão corridos e de tanto isolamento social, a escola é a rede de apoio mais confiável da família. Então, construir relação de confiança entre os pais, os gestores de escola e os professores é o caminho para a gente conseguir ajudar essa geração a crescer saudável, emocional e cognitivamente. A gente está indo para os minutos finais, infelizmente. Falei aqui que tinha que ser umas 2 horas de programa, principalmente com vocês que têm tanto conteúdo para ser dividido e essa experiência tão legal. Mas a gente também precisa dar uma ênfase, principalmente para quem pratica esse bullying, né? Olhar essa pessoa também como vítima, porque não é à toa que ele faz tudo isso. Como que a gente lida com essa criança, principalmente com essa criança que pratica o bullying? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos criar oportunidades para fortalecer a autoestima dessa criança, porque não existe uma criança ou um adolescente que faz bullying que esteja com a autoestima equilibrada. E um dos caminhos mais simples para se ajudar uma criança a fortalecer a autoestima é que ela compartilhe momentos
em família, de limpeza, de organização, de fazer compra no supermercado. De tornar o ambiente familiar melhor, né? Isso. E também nós precisamos ajudar essa criança modelando como é que a gente faz amizade, como é que a gente aceita perder no jogo, como a gente aceita não ser sempre o primeiro. E dentro de casa a gente consegue fazer isso. Vamos jogar aqui esse jogo da vida? Aí eu começo, o pai e a mãe devia falar, eu começo. Ah, não, eu que quero começar, porque geralmente os pais falam, tá bom, começa. Ah, se o filho... deixa o filho ganhar. Senão ele não quer jogar mais. Prioriza muito o filho ali, não e não dá a oportunidade de ele aprender. Então a gente fala, joga, ou os pais com o filho, ou o pai, a vizinha, o filho, o padrinho. E se a criança perder e falar, não quero brincar mais, fala assim, ah, que pena. E continua os adultos brincando, jogando, e rindo, e se divertindo, e falando, ai, que legal. Essa criança vai voltar ali. Ela vai voltar para o jogo porque ela viu que as outras pessoas continuaram jogando. Então ela precisa aprender a partir de modelagem. Esses pais precisam convidar outros pais de colegas para um café, para ir numa praça, brincar juntos e fazer amizade, porque os adultos estão também muito isolados. Então essa criança não tem um modelo para ela seguir. E o modelo também, os adultos precisam ter essa consciência de que as crianças estão assimilando o que eles estão fazendo mesmo nos momentos... O que os adultos estão fazendo. O que os adultos estão fazendo mesmo nos momentos que eles não estão falando com a criança. Então, pai, mãe... Como você age quando você chega do trabalho bravo com algum colega de trabalho? Como você fala sobre esse colega perto do seu filho? Ou uma final de seu time de futebol contra o time que é o principal adversário. Quando alguém do outro time comete uma falta, faz alguma coisa ali, que fala você ter ali em frente à TV, que seu filho está lá do lado ouvindo. Ou em família, às vezes, hoje tem tanta briga de família por causa de questões políticas, por questões de extremismo político. O que seu filho está assimilando de tudo aquilo? Tudo que ele está vendo você fazer, falar e interagir com outros adultos também. A gente acaba sendo muito reflexo, influenciado. Acho que os nossos primeiros influenciadores, né, as pessoas que a gente admira ali, são os nossos pais, né? Seja no gosto musical, na leitura, que é tão importante. Se eu sou uma criança que vejo meu pai lendo um jornal, pegando um livro, eu provavelmente vou ser uma pessoa, uma criança, uma adolescente, que vou ter essa aptidão por leitura e por tudo mais, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado. Não é só colocar uma criança no mundo e achar que a escola vai dar conta de tudo aquilo, não é? É isso mesmo, a escola e o mundo digital não vão dar conta, muito pelo contrário. Os valores da família, quem passa é a própria família. E os valores representam a raiz que nos momentos de tempestade mantém ali a árvore em pé. Então a gente precisa ensinar esses valores a partir da participação da criança nesse dia a dia da família. E também modelando o respeito ao professor. Então a gente fala para a família, você acha que veio lição demais? O filho veio contando que a professora falou alguma coisa que ele não gostou? Você escuta, fala para o seu filho assim, será que foi isso mesmo? Pergunta para a professora, vê se você não entendeu. Não fala mal da professora. No dia seguinte, sem que o filho saiba, marca e vai na escola conversar. Olha, meu filho disse isso, né, coordenadora, você pode ver o que aconteceu? Vai lá, você tem que acompanhar para saber o que aconteceu, mas você não pode, na frente do seu filho, falar, essa professora é péssima, ela só faz coisa errada, nossa, mandou tudo isso de tarefa, isso não pode. A gente não pode criticar a nossa principal rede de apoio perante nossos filhos. Tudo isso a gente vai ajudando para que nossos filhos construam essa base a partir da qual eles vão crescer mais saudáveis e enfrentar os desafios que virão. Tem uma cartilinha de tudo isso que vocês falaram? Tem 2 livros que nós lançamos. Eu vou querer, gente. Eu falei para vocês aqui que eu estou me preparando para ser pai e eu já estou aqui. Falei, gente, onde é que está essa cartilha? Onde é que tem esse manual? Pode falar desses livros. A gente tem o Guia para a Família Parceira da Escola no Pós-Pandemia, que nós lançamos no ano passado. E parte da verba do livro vai para os projetos de educação do Instituto Ayrton Senna. E a gente tem o Socorro, Meu Filho Não Estuda. E os 2 livros levam para as famílias muitas estratégias práticas, tipo essas que a gente veio falando aqui com você hoje. E a gente encontra esses livros, tem um link no Instagram? Tem um link no Instagram, tem no nosso site, que é o SOS Educação também. Ótimo, vou lá, vou xeretar. Nós vamos mandar para você. A gente vai mandar o seu. Gente, olha, a gente está chegando já no finzinho do nosso programa. Eu quero agradecer, eu quero dizer para vocês que é muito bom a gente ter
duas grandes profissionais, né? Mãe, filha, você com toda essa bagagem, com essa experiência, né? Essa coragem de dividir com a gente, com esse Brasil, com esse mundo inteiro, né? Da sua experiência. Acho que muita gente aprende com você. E que bom, né? Que você tem essa mãe, que eu tenho certeza que é sua inspiradora para tudo, totalmente, né? Totalmente, Estamos juntas aí a todo momento. Parabéns pelo trabalho de vocês. Quero que vocês divulguem mais uma vez aqui os arrobas, o site. Fica à vontade. Bom, estamos à disposição, né? Para quem quiser pedir socorro também, mandar alguma dúvida, lá no @SOS Educação, só escrever tudo junto no Instagram. Não, Facebook, em todas as redes tudo. sociais, a gente está em tudo. Só coloca lá SOS Educação, já acha tudo. Exatamente. E aí tem alguma já palestra à vista, alguma agendinha aí que já dá para divulgar, alguma coisa? Bom, dá spoiler pra gente. Começou essa semana a temporada de congressos de educação. Hoje a gente estava no GEDUC, que é um evento aqui em São Paulo para gestores de escola. No final do mês de abril tem a BET, que é o maior evento de tecnologia e educação do mundo, e o de São Paulo é aqui agora, né? No início de abril ainda estaremos em São José do Rio Preto para a Expo Educare, é o maior evento de educação da região noroeste paulista, certo? Isso. E em junho estaremos fora do Brasil. Em julho tem Expo Educ em Natal. Olha aí, vou aproveitar e vão na praia. A agenda vai estar toda lá no site, é só vocês entrarem no site que vocês vão acompanhar o trabalho da Thaís, da Roberta, que fazem com muita maestria. Parabéns, sucesso sempre. Obrigada. A gente vai ficando por aqui agradecendo a todos os nossos colaboradores, toda a nossa equipe e a você que ficou aí com a gente acompanhando mais uma edição do Alesp Cidadania. Muito obrigado pela sua companhia, até um próximo encontro.